Bom, pessoal, já que nós vimos no vídeo anterior sobre Paulo, né, que ele incentiva que os servos sexuais obedeçam aos seus senhores e os sirvam, então a gente vai analisar um pouco aqui agora nesse vídeo sobre a escravidão na Bíblia, tá bom? Só lembrando que a escravidão no mundo antigo era diferente da escravidão moderna, como a que a gente teve no Brasil, tá? A escravidão, a pessoa podia ser um servo ou uma serva, mas mesmo assim tinha um lado negativo também disso, né? E é isso que eu quero mostrar com esse vídeo, que se as pessoas tomam a Bíblia como uma palavra de um Deus, inspirada, tudo mais, a gente vai ter esses probleminhas. Principalmente, por exemplo, a bancada evangélica lá em Brasília, né, a bancada gospel. Eles querem usar a Bíblia para ser contra pautas morais como aborto, casamento gay, etc. Então por que eles não são a favor da servidão, já que tem aqui na Bíblia? Não é curioso isso? Eles não cobram o dízimo, que é do Velho Testamento? Então, meio curioso, né? Vamos analisar aqui primeiro, pessoal, alguns versículos que falam sobre escravos. Lembrando que eu já fiz um vídeo mostrando como que era a escravidão nos tempos bíblicos, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, tá? Que eu só vou analisar os versículos. Inclusive nem sei se esses vídeos são públicos, tá? Mas se não for público, eu reposto aí para vocês verem como é que era o sistema de escravidão nessa época, tá bom? Então vamos lá, aqui eu estou em Êxodo 21, que fala assim: esses são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá. Ok, ó, como eu falei para vocês, a concepção era diferente. Não é que nem uma escravidão que a pessoa ficava para sempre. A pessoa podia servir por um tempo limitado. Que nem, por exemplo, Jacó que serviu 7 anos para Labão. Tá? Mas ao 7º sairá livre, de graça. Se entrou só com seu corpo sairá. Aqui significa sozinho. Tá? Se ele era um homem casado, sua mulher sairá com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher e ela lhe houver dado filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele vai sair sozinho. Então, se o dono da casa der para esse servo uma mulher e ela gerar filhos, pertence ao senhor, nessa época. Ele ia sair sozinho. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo a meu senhor e a minha mulher, e a meus filhos, não quero sair livre. Deixa eu fazer uma pausa aqui. É até curioso essa lei, né? Porque hoje em dia no Brasil a gente tem muito caso, né? Não só no Brasil, né? No mundo, né? De homens que engravidam mulheres e depois não querem assumir a criança, né? Dão no pé. Aqui praticamente respalda isso, né? Porque se o cara pegasse uma mulher que foi ofertada pelo senhor, ele ia sair sozinho. A mulher e a criança iam ficar sob a responsabilidade do senhor. Curioso, né? Agora, se o servo disser: eu amo meu senhor e a minha mulher e meus filhos, não quero sair livre, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta, ou ao umbral da porta. E seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre, porque foi uma opção do servo, tá? E se um homem vender sua filha para ser serva, ela não sairá como saem os servos. Se ela não agradar ao seu senhor e ele não se desposar com ela, então aqui você vê que a filha como serva era para ser dada como casamento, tá? Então tinha essa opção. Fará que se resgate. Então se ela não agradasse o senhor, ela poderia ser resgatada. Não poderá vendê-la a um povo estranho, agindo deslealmente com ela. Mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme ao direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido, nem a sua obrigação marital. E se não lhe fizer essas 3 coisas, sairá de graça, sem dar dinheiro. Tá bom? Meio confusinha nessa lei aqui, mas aqui envolve um pouco o critério de justiça, né? Que se o cara tivesse mais de uma esposa, teria que ser igual para ambas. Tá? Agora vamos ver mais um versículo aqui de Êxodo 21. Se alguém ferir ao seu servo ou à sua serva com um pau, e morrer debaixo da sua mão, certamente será castigado. Aqui, pessoal, esse versículo é de difícil interpretação, porque como aqui ele está falando de briga nos versículos anteriores, se um homem pelejar com outro e ferir, se alguém ferir uma mulher grávida, etc. Então a gente não sabe se aqui se ferir com pau, se era uma prática comum, como na escravidão que nós tivemos aqui no Brasil, né, de senhores maltratando seus escravos, ou se era uma briga que poderia acontecer. De repente, sei lá, as duas pessoas começam a discutir, aí um pega um pedaço de pau e machuca o outro, que é o que seria mais provável. Então aqui acho que não é exatamente como a gente tem essa impressão, tá? Que como se os servos fossem castigados, tá? Porém, se sobreviver por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é dinheiro seu, tá? Então aqui é a parte negativa, né, dessa lei da época, porque você vê que ela tem uma prescrição legal no caso de haver agressão física. Então isso mostra que poderia haver agressão física, quer seja por uma briga casual, ou quer seja por algum castigo do Senhor para com o servo. Aí eu pergunto, isso aqui é uma inspiração divina?
Isso aqui são leis de um Deus? Ou será que isso aqui é um reflexo de uma época e de um povo que estava lá na Idade do Bronze, onde esse tipo de prática era comum, servidão, etc. Tirem suas conclusões. E quem toma a Bíblia como um livro inspirado por um Deus, fica essa pergunta, né? Por que esse Deus não condenou a escravidão, né? Uma pessoa servia a outra? Então fica a pergunta. Lembrando que não é a escravidão moderna que nós tivemos como aqui no Brasil, tá? Aqui era no contexto de dívida, outras coisas, posse, enfim. Outro exemplo aqui em Levítico, ó. Quando também teu irmão empobrecer, faz ele, tô brincando, estando ele contigo, e vender-se a ti, não fará servir como escravo. Então o que ele está dizendo? É exatamente isso que eu estou falando. A servidão no tempo bíblico, ela envolvia mais a questão financeira. Até porque nós estamos falando de uma época em que tinham clãs, brigas por terrenos, por comida, etc. e tal. Então era muito comum que um pobre se vendesse para ter pelo menos o alimento, prestar serviço. Como diarista, como peregrino, estará contigo, até o ano do jubileu, que são 7 anos, te servirá. Então sairá do teu serviço, ele e os seus filhos com ele, e tornará a sua família e a possessão de seus pais. Então ele só ia poder servir 7 anos a ele, tá? Porque são meus servos que tirei da terra do Egito. Não serão vendidos como se vendem os escravos, ó. Então quer dizer que nessa época tinha uma prática comum de se vender escravos, como por exemplo o próprio José do Egito, que foi vendido como escravo lá para aqueles árabes que estavam passando e depois foi parar no Egito. Então era uma prática que havia no mundo antigo de se vender pessoas como escravo. E aqui que Deus está dizendo aqui, ou o autor, ele está proibindo isso. Ele falou que se o irmão ficar pobre, ele não ia ser vendido como escravo. Ele só ia servir 7 anos, que é o ano do jubileu, tá bom? Não te assenhorearás, nossa, palavra difícil, e a língua portuguesa. Bom, não te assenhorearás dele com rigor, mas o teu Deus terá temor. E quanto ao teu escravo, ou à tua escrava, agora que já é escravo, que tiveres, serão das nações que estão ao redor de vós. O que ele está dizendo aqui? Que se for um hebreu, ele poderia servir por 7 anos, não como escravo. Agora, se for um estrangeiro, ele poderia ter um escravo, desde que fosse estrangeiro, dos povos vizinhos. Deles comprareis escravos e escravas, aqui ó, dos povos vizinhos. Então o que Deus está dizendo? Você não pode ter um escravo hebreu. Um hebreu só pode servir por 7 anos para outro hebreu. Agora, dos povos vizinhos, vocês podem comprar sim, escravo ou escrava. E aí, como é que fica, pessoal, isso aí? Para quem acha que a Bíblia é inspirada, divina, não sei o quê, aqui Deus está literalmente respaldando a escravidão. Também os comprareis dos filhos dos forasteiros, que peregrinam entre vós, deles e das suas famílias que estiverem convosco, que tiverem gerado na vossa terra, e vos serão por possessão, ou seja, posse. E possuí-los-eis, nossa, quem escreveu a Bíblia foi o Temer, é aquele português arcaico, né, difícil de falar. E possuí-los-eis por herança para vossos filhos depois de vós, quer dizer que os escravos seriam um bem que seria passado de pai para filho. Para herdarem a possessão, perpetuamente os fareis servir, aqui, ó, para sempre. Então o escravo ia ser dele, do filho, do netinho. Mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, não vos assenhoreareis, não conheço essa palavra, tá? Com rigor. Assenhorar, acho que é ser o senhor, né? Ser o dono, acho que é isso. Mas além de ser uma palavra estranha e difícil, é difícil pronunciar isso aqui. Não vos assenhoreareis com rigor, uns sobre os outros. E se o estrangeiro ou peregrino que está contigo alcançar riqueza, e teu irmão que está com ele empobrecer e vender-se ao estrangeiro, ou ao peregrino que está contigo, ou alguém da família do estrangeiro, depois que se houver vendido, haverá resgate para ele. Um de seus irmãos o poderá resgatar. O que ele está dizendo? Que se houver uma situação oposta, o estrangeiro for rico, e o hebreu quisesse vender para ele como servo, aí eles tinham que resgatar esse servo, porque ele é hebreu. Mas agora, se fosse o contrário, não. Se fosse um estrangeiro, ele poderia servir para sempre. Tá bom? Então a gente deu uma olhadinha aqui um pouco no Velho Testamento, a gente está vendo que são leis civis. São leis de uma época, de costumes e práticas que haviam na época. Tá bom, pessoal? Agora, num outro vídeo, eu vou falar sobre o Novo Testamento, porque já tem outro tipo de servidão, outro tipo de escravidão, e também respalda do mesmo jeito, tá bom? Aí eu deixo essa pergunta no ar. Isso é uma inspiração divina ou é reflexo de um povo e de uma época remota? Tirei suas conclusões, tá bom? Quem puder, pessoal, dá um like no vídeo. Eu sei que é chato sempre ter que estar lembrando, sempre ter que estar pedindo, mas isso ajuda a aumentar o alcance e a atividade, tá? Tem vídeos aí que tem tão poucos likes que
não vale a pena, entendeu? Eu sei que as pessoas gostam do meu trabalho, querem que eu continue aqui no YouTube, mas o mínimo que eu peço para as pessoas não é nem dinheiro, eu peço só que dê um likezinho no vídeo, tá bom? Isso ajuda a aumentar a atividade. Obrigado por ter assistido, paz a todos.